Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a DHRN, que é a doença hemolítica do recém-nascido, também chamada de eritroblastose fetal, e falaremos também das heranças sexuais. Imagine uma mulher que seja RH negativo, de qualquer tipo sanguíneo, e o feto que ela carrega seja RH positivo. Bom, essa mulher vai levar a sua gestação até o final. Quando for ao final da gestação, num parto normal, por exemplo, o que aconteceria? Haveria o deslocamento da placenta e a mistura do sangue do feto com a mãe. Essa mãe ela viria a desenvolver anticorpos contra aquele RH positivo. O desenvolvimento desses anticorpos, ele demora cerca de 72 horas. Portanto, esse bebê já teria nascido e essa mãe, se não passar por um processo, numa nova gravidez, se ela não passar por um acompanhamento, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Esses anticorpos vão continuar no corpo dela e um futuro bebê ali no útero dessa mãe será atacado por esses anticorpos. Tá? Primeiramente, ele terá suas hemácias destruídas, a medula óssea gerará novas hemácias, só que a destruição num ritmo muito maior do que a confecção de hemácias, então a medula óssea vai começar a disponibilizar os eritroblastos. Eritroblastos, toda célula chamada blasto, é uma célula ainda imatura, uma célula primordial. Então, ela se tornaria eritrócito, né, que são os glóbulos vermelhos, ou hemácias. Mas esses eritroblastos eles não são capazes de carrear os gases, tanto o oxigênio quanto a pequena parcela de dióxido de carbono que as hemácias carregam, eles não são capazes de carregar esses gases. Portanto, esse feto viria a óbito. Obviamente, essa condição ela pode ser mitigada, ela pode ser curada mesmo, né? Se a mulher fizer o pré-natal, fizer o acompanhamento, ela vai tomar um soro contra esses anticorpos, o bebê, quando nascer, ele se apresentar icterícia, que é uma condição onde a epiderme da criança fica amarelada, ele vai passar por um banho de luz, coisas do gênero. E de maneira que ele vai conseguir sobreviver se tiver esse acompanhamento. Esse acompanhamento, que é o pré-natal, é extremamente importante, não só por essa condição, mas por várias outras condições patológicas que podem acometer tanto a mãe quanto o bebê. Essa doença, por isso mesmo, é também chamada de eritroblastose fetal. Esse OSE que nós vimos lá na bioquímica, né, quando falamos de carboidratos, como açúcar, aí nesse ramo da biologia, assume o papel de degeneração, tipo necrose, halitose, entre outros processos aí que ocorrem no nosso corpo. Lembre-se, essa condição só ocorre quando a mulher é RH negativa e o feto é RH positivo. Pode essa mulher ser sensibilizada para gerar esses anticorpos em uma primeira gravidez? Pode. Ela pode, por exemplo, ter sofrido uma transfusão sanguínea ou contato com o fator RH positivo, por mínimo que seja. Ok? Logicamente que isso, hoje em dia, não é mais feito, porque os bancos de sangue, eles conferem muito bem, tanto o tipo, quanto o fator RH, quanto verificam se o sangue do doador tem uma série de outras patologias, né? Então, dificilmente isso acontece. Eu espero que vocês estejam conseguindo ler aí o que está escrito, tá? Isso faz parte das heranças sexuais. Existem três tipos de heranças sexuais.
nas mais famosas, que são a herança ligada ao sexo, a herança restrita ao sexo e a herança influenciada pelo sexo. É sobre isso que nós vamos falar agora. Tentem ler essa frase aí, essa palavra, melhor dizendo. Bom, as heranças sexuais, elas são geradas justamente no momento da fecundação. Elas são passadas já no momento da fecundação. Nós sabemos que o homem, ele é que define o sexo, né? Antigamente era muito comum você ouvir pais reclamando que a mulher não lhes deu um filho homem, né? Mas isso cai por terra quando nós compreendemos como é o processo de fecundação. O homem, ele tem o cromossomo X e o cromossomo Y. A mulher, ela possui cromossomo X, dois cromossomos X, cromossomos sexuais, né? Daqueles pares de 23 cromossomos. O 23º é o que define o sexo da criança. Então, quando ela vai doar numa fecundação através do ovócito secundário o seu cromossomo, ela só tem como doar o cromossomo X. E o homem, ele tem como doar ou o X ou o Y. Se ele doar o X, se o espermatozoide que fecundar o ovócito secundário for carregar o cromossomo X, vai nascer uma menina. Se o espermatozoide que fecundar o ovócito secundário da mulher for carregar o cromossomo Y, isso vai gerar um menino. Tá? Então, cai por terra esse tipo de reclamação, já quem define o sexo é o homem nessa relação. Bom, as heranças ligadas ao sexo. Uma das principais heranças ligadas ao sexo é o daltonismo. Vocês veem aí uma tabela onde você vê XDzão, XDzão, uma mulher normal, uma mulher portadora XDzão, XDzinho, uma mulher daltônica, ela precisa ter homozigose recessiva nesse gene, nesse cromossomo, e o homem ele pode ser ou normal XDzão Y ou afetado XDzinho Y. O homem ele não pode ser portador. Por quê? Porque ele só tem o cromossomo X. Portanto, se esse cromossomo estiver afetado, ele será daltônico e não terá como ser portador como a mulher. Isso nos confere às mulheres um certo privilégio, obviamente. E por muito tempo as pessoas diziam o seguinte: no mundo não existem mulheres daltônicas, só quem é daltônico é o homem. Mas não é verdade, nós vemos aí que há uma pequena probabilidade da mulher ser daltônica. Na realidade, de 1 a cada 10 mil nascimentos masculinos, um é daltônico. A mulher, como ela possui 2 cromossomos X, isso vai ter que ser elevado ao quadrado. Ou seja, 1 a cada 100 milhões de nascimentos femininos será daltônica. Por isso disse que a mulher não é daltônica. A probabilidade é muito pequena, você quase não vê. Na realidade, no Brasil, que temos aí aproximadamente 220 milhões de pessoas, nós temos 2 mulheres daltônicas. Se vocês procurarem na internet, aí vocês vão ver que o quantitativo é muito baixo. Mas elas são daltônicas, sim. Aí ao lado tem mais um quadrinho com algumas figuras. Vale lembrar que o daltonismo, essa palavra daltonismo, vem do nome Dalton, que foi um químico atomista, aquele do modelo bola de bilhar, né? Ele e todos os irmãos dele eram daltônicos. Isso se deve a uma dificuldade de enxergar determinadas cores, por conta de defeitos lá nas nossas estruturas, como cones e bastonetes. Existem daltônicos que não enxergam o vermelho, daltônicos que não enxergam o verde e daltônicos que não enxergam o azul. Além dos daltônicos que não enxergam cor alguma, isso é mais difícil, é o tipo mais raro. Na natureza, vale lembrar que nós temos o padrão RGB, Red, Green, Blue, né? Todas as cores derivam-se daí. Embora isso seja um fenômeno biológico, vocês vão estudar isso lá na física. Vão estudar também
que existe um padrão CMYK, que é mais utilizado lá nas máquinas de impressoras, né? A tinta, e aí você tem aquela mistura do azul com o amarelo, formando verde, mas as cores visuais nossas, todas são do padrão RGB, tá ok? Existe também um outro tipo de herança ligada ao sexo, que é a hemofilia, uma outra patologia, né, que é a hemofilia. Na hemofilia, nós temos os mesmos cruzamentos. Notem aí que nós temos a substituição da letra D pela letra H de hemofilia. A hemofilia é uma patologia que tem como deficiência a coagulação sanguínea, né? Os fatores de coagulação sanguínea, como os fatores 8 e 9 fatores de coagulação sanguínea, têm deficiência e a pessoa não consegue coagular o sangue. A pessoa não consegue parar aquele sangramento. Muitas vezes, dependendo do tipo de ferimento, a pessoa, na realidade, tem que sofrer uma transfusão sanguínea. Antigamente, quando os bancos de sangue não eram tão bem equipados, as pessoas acabavam pegando doenças e, às vezes, doenças fatais por conta das transfusões sanguíneas. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tudo muito mais seguro, pelo menos nos países como o Brasil, entre outros países. Existe uma pequena parcela no mundo onde os bancos de sangue realmente ainda não são nem um pouco seguros. Nós tivemos aqui no Brasil três irmãos, né, os irmãos em fio, que um deles cunhou até a famosa frase: quem tem fome tem pressa, e eles eram hemofílicos. Todos três morreram de AIDS, né? Foram contaminados, eram soropositivos. Por quê? Porque eles tinham que sofrer transfusão sanguínea, e naquela época, final dos anos 80, mais ou menos, meados dos anos 80, os bancos de sangue não estavam tão preparados assim, e acabavam por contaminar muita gente. Bom, quanto aos cruzamentos disso aí, pessoal, sempre que vocês fizerem cruzamento, nós vamos fazer com esse padrão aí. XH, XH, por exemplo, uma mulher cruzando com um homem XH Y. Tentem fazer esse cruzamento aí. Vejam que padrão que nós vamos encontrar de homens e de mulheres. Será que esse tipo de cruzamento vai gerar algum homem afetado? E as mulheres, será que serão afetadas? Tentem aí. Uma outra característica desse tipo de herança é que, normalmente, quando você vê um heredograma de uma herança ligada ao sexo, você não vê a transmissão direta do pai para o filho e também vê um desequilíbrio muito grande entre os sexos afetados. Nesse exemplo aí, nós temos mais mulheres afetadas do que homens. Quando você tem uma patologia, uma anomalia qualquer, que envolva os cromossomos somáticos, que não envolva os cromossomos sexuais, que é o 23º par, em geral você tem um equilíbrio maior. Você tem, por exemplo, 3 homens e 2 mulheres, ou 2 homens e 2 mulheres. Nesse caso aí da herança ligada ao sexo, não. Nós vemos que há um desequilíbrio muito grande. Você vai ter sempre uma proporção muito maior de um sexo do que de outro. Outro tipo de herança sexual é a herança restrita ao sexo. Essa herança, ela ocorre no cromossomo Y, ao contrário da herança ligada ao sexo, que ocorre que está no cromossomo X, né? Nós chamamos esses genes de genes holândricos, né? Porque eles não têm uma área correspondente no cromossomo X. Notem que o cromossomo Y ele é diferente, né, do cromossomo X. Então, como não há essa correspondência, nós chamamos de cromossomos holândricos ou genes holândricos. Um exemplo de anomalia é o gene SRY, que desencadeia a diferenciação dos testículos nos embriões mamíferos, né? Nós sabemos que
até a hora do nascimento e às vezes até 1 ou 2 dias depois, os testículos, por exemplo, do homem não desceram. Se não descer até o segundo dia, depois do nascimento, tem que sofrer uma cirurgia. Mas antes mesmo disso, o homem e a mulher, eles têm, enquanto feto, eles têm uma genitália extremamente parecida. Todo homem é igualzinho a uma mulher. Depois de um certo período, é que há essa diferenciação. Às vezes ocorrem anomalias onde o homem acaba por não se diferenciar. Outro tipo de herança é a herança influenciada pelo sexo. Imagina, uma mulher careca. É possível isso? Vocês já viram alguma mulher careca? Lógico, alguma mulher que não tenha passado por um processo, né, patológico como câncer, que às vezes tem alguns tipos de tratamentos onde o cabelo acaba caindo. Existem mulheres carecas, sim, mulheres calvas, mas é uma raridade, assim como nós temos lá raridades na herança ligada ao sexo em relação ao daltonismo, por exemplo. Aí nós temos uma tabela de calvície. Notem que o homem calvo, ele tanto pode ser duplamente homozigoto dominante, quanto heterozigoto. Na realidade, ele só não será calvo se ele for duplamente homozigoto recessivo. Já a mulher, ela para ser calva, ela tem que ter duplicidade ou homozigose dominante nesse gene. Vai lembrar que a herança influenciada pelo sexo, ela não é só de cunho genético, ela também tem uma forte influência dos hormônios, por exemplo. O homem tem mais testosterona, por exemplo, então ele tende a ficar mais calvo. Bom, pessoal, nós temos agora alguns exercícios para fazer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tenham o material nosso na apostila como um material de apoio. Se precisarem, entre em contato comigo lá pelo nosso grupo ou mesmo no privado, ou mandem e-mail. Existem várias formas de vocês me contactarem, né? Eu gostaria que esses exercícios aí fossem enviados pelo e-mail, tá? Vai ser uma forma mais interessante de nós nos comunicarmos. Mas se vocês tiverem dúvidas a tirar e quiserem tirá-la pelo WhatsApp, podemos também, que é um meio um pouco mais rápido, né? Um feedback um pouco mais rápido para nós nos comunicarmos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É isso aí. Cuidem-se, cuidem dos seus e fiquem com Deus. Um grande abraço para todos.